E aí, pessoal? Hoje, o Real Madrid acabou de perder para o Liverpool na Champions e olha, se não fosse o Courtois fazendo milagre, teria sido bem pior. Depois do jogo, o Xabi Alonso soltou o verbo na coletiva e elegeu o grande culpado por essa derrota. Fica aí até o final para ver todos os detalhes sobre as palavras do Xabi Alonso. E depois, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Que partida do Real, hein? Apesar de ter dominado a posse de bola na maior parte do jogo, o time finalizou pouquíssimas vezes e parecia não saber o que fazer quando chegava na área do Liverpool. Foi um Real completamente diferente hoje, parecia perdido em campo. E como eu disse antes, se não fosse o Courtois fazendo milagres com suas defesas, teria sido bem pior. Não é de hoje que o goleiro salva o Real de vexames e goleadas. Agora fica a questão: o que aconteceu com esse Real nesta partida? Porque, sinceramente, para muita gente esse time do Xabi Alonso ainda não encantou ninguém. Sabemos que é o início de um trabalho, mas a opinião da maioria é que poderia estar sendo bem melhor do que está. E tem mais um ponto que precisa ser falado: atitude. Hoje, o Real Madrid entrou em campo com uma postura que não combina com a camisa que carrega. Faltou intensidade, faltou gana, faltou aquele espírito competitivo que sempre vimos no clube, principalmente em Champions. Parecia que o Liverpool queria muito mais a vitória, e isso ficou evidente em cada dividida e transição rápida. E outra coisa, o meio-campo do Real simplesmente não funcionou. Teve posse, rodou a bola, mas sem profundidade, sem criatividade, sem nenhum tipo de agressividade entre as linhas. Quando o time não consegue acelerar, não encontra triângulos, não infiltra, vira presa fácil. E foi exatamente isso que aconteceu. O Liverpool esperou, pressionou nos momentos certos e matou o jogo com eficiência. Agora, a crítica que vem ganhando força é sobre o trabalho do Xabi Alonso. Ninguém está pedindo perfeição nesse início, longe disso. Mas um time com a qualidade que o Real tem não pode apresentar um futebol tão previsível e apático. E quando o técnico já começa a apontar culpados publicamente, como fez hoje, é sinal de que a pressão bateu cedo, mais cedo do que ele esperava. O torcedor do Real está acostumado a ver imposição, personalidade, protagonismo. E, sinceramente, o que vimos hoje foi o oposto disso. Não adianta dominar estatística se não domina o jogo de verdade. Futebol é eficiência, é alma, é leitura. E hoje faltou tudo isso. Agora se liga nas palavras do Xabi Alonso. Primeiro, parabéns ao Liverpool. Eles foram mais intensos, mais agressivos e mais claros nas decisões com a bola. Hoje eles mereceram vencer. Sobre o nosso lado, não estivemos no nível que o Real Madrid exige. Tivemos controle da posse, sim, mas controle sem intenção, sem profundidade, não significa nada neste esporte. Faltou verticalidade, faltou aceleração e, principalmente, faltou competitividade em momentos-chave do jogo. Eu também quero deixar algo claro. Isso não é sobre um jogador específico. Quando perdemos assim, é responsabilidade de todos e começa por mim. Não preparei a equipe da forma correta para responder à pressão e às transições do adversário. Isso é responsabilidade do treinador. Mas também precisamos ter honestidade. Alguns jogadores precisam entender onde estão. No Real Madrid não basta jogar bonito ou ter estatística de posse. É preciso competir, assumir responsabilidade e mostrar personalidade em jogos grandes. Hoje isso não aconteceu. Tenho confiança total no grupo, mas confiança vem acompanhada de exigência. Temos muito trabalho à frente. Este clube não aceita atuações apáticas, nem eu. Vamos analisar, corrigir e voltar com uma atitude diferente. Porque aqui, ou competimos como Real Madrid, ou não competimos. A derrota para o Liverpool não foi apenas um tropeço, mas um choque de realidade para um Real Madrid que ainda busca identidade. Apesar da posse de bola, o time mostrou um futebol lento, previsível e sem profundidade, incapaz de transformar domínio territorial em perigo real. Faltou intensidade, competitividade e aquele espírito que sempre fez o Real crescer em jogos grandes. A dependência de Courtois, mais uma vez, ficou evidente. Quando o goleiro precisa ser o herói constantemente, significa que o sistema não está funcionando. Esse momento expõe um desafio clássico de reconstrução. O clube apostou em jovens talentosos e em um treinador promissor, mas isso exige tempo, paciência e coragem para fazer escolhas difíceis. O futuro ainda é promissor, porque o elenco tem qualidade e potencial, mas
será essencial encontrar uma identidade clara, retomar a agressividade competitiva e manter convicção no processo. Se encarada como lição, essa derrota pode fortalecer o projeto. Se gerar desespero e decisões precipitadas, pode atrasar o caminho. Agora resta saber se estamos diante de uma dor natural de evolução ou de um alerta que não pode ser ignorado. Além do resultado, o que mais preocupa é a sensação de desconexão entre ideia de jogo e execução. O Real tentou controlar a partida pelo toque, mas controle sem ação não intimida adversário grande. O Liverpool soube ler as fragilidades, acelerou quando precisou e expôs a falta de profundidade madrilenha. Em clubes como o Real Madrid, o tempo sempre corre mais rápido. A cobrança chega antes da maturação do projeto. Porém, é preciso lembrar que reconstruções verdadeiras não são lineares. Os grandes times do passado também tropeçaram antes de encontrar o caminho. O desafio agora é transformar frustração em combustível. Ajustes táticos virão, e talvez mudanças de postura e hierarquia também. A base do elenco é forte, o potencial é inegável e o DNA de competitividade continua ali, apenas adormecido. A questão central não é se o Real Madrid tem peças, mas se terá convicção, mente fria e coragem para seguir o plano mesmo sob pressão. Porque títulos não nascem apenas de talento, nascem do equilíbrio entre ambição, disciplina e paciência. Essa derrota pode se tornar uma ferida que limita ou uma cicatriz que fortalece. A resposta virá não nas entrevistas nem nas promessas, mas no próximo grande jogo. O torcedor espera a reação e o Real, pela história que carrega, não tem o direito de decepcionar esse padrão. O Real Madrid está diante de um momento que separa equipes comuns de times lendários. O instante em que o brilho desaparece por alguns jogos e só sobra essência, convicção e caráter para sustentar o caminho. A derrota não apaga o potencial do elenco, nem invalida o projeto, mas expõe com clareza que talento por si só não garante grandeza. É preciso transformar qualidade em gestos concretos. Correr sem bola, acelerar quando o adversário respira, assumir risco, buscar profundidade, marcar alto com convicção e ter personalidade para incomodar um rival, mesmo em noite difícil. Esse jogo serviu para lembrar que camisa pesada não funciona no automático. E que quando o Real deixa de se comportar como Real, qualquer adversário bem treinado, como o Liverpool, assume o protagonismo sem pedir licença. A grande questão agora não é se o time sabe jogar. É se ele sabe sofrer, aprender e reagir. Porque grandes ciclos no futebol não se definem apenas em tardes de glória, mas nas noites em que tudo parece sair do lugar e ainda assim a equipe encontra força para reorganizar princípios e responder. A torcida exige, e com razão, não por arrogância, mas porque aprendeu que o Real não vive de desculpas, vive de reações. Daqui em diante, cada treino, cada partida e cada escolha definirá não apenas o resultado da temporada, mas a identidade que esse projeto pretende carregar. Crescimento real exige incômodo, exige humildade e exige coragem. E se o Real Madrid quiser voltar a ser dominante na Europa, precisará mostrar que essa derrota foi um ponto de inflexão, não o início de uma dúvida. O próximo capítulo já começou, e ele será escrito pela forma como esse elenco encara a pressão que agora o envolve. No fim, essa derrota não define o Real Madrid, mas deixa um recado claro. Não basta ter nomes fortes, não basta carregar um escudo lendário. Futebol moderno exige intensidade, clareza de ideias, ambição e maturidade competitiva. Hoje faltou isso. E em clubes gigantes, noites assim servem como espelho. Mostram quem está pronto para sustentar o peso da camisa e quem ainda precisa entender o que significa jogar nesse nível. O futuro do Real não está ameaçado, mas está sendo testado. O projeto tem talento, tem base e tem propósito, mas precisa transformar teoria em prática, posse em perigo e, sobretudo, orgulho em atitude. Grandes times não se medem pelo que fazem quando tudo dá certo, mas pela reação quando falham. A resposta virá no campo, onde esse clube sempre cresceu. Para o Real Madrid, esse resultado não é um fim, é um aviso. A pergunta agora não é se o time pode voltar a vencer, é quando vai decidir voltar a ser Real Madrid.